O champanhe ainda estava fresco na minha mão, quando o telemóvel tocou, quebrando o que deveria ter sido o momento mais tranquilo da minha vida. A voz do meu filho pingava aquele tipo de arrogância que nasce de quem nunca trabalhou um único dia para conquistar nada. Dias depois, eu estava de pé no hall da minha própria casa, a ver um desfile de desconhecidos a arrastar areia pelos meus chãos de mármore italiano como se fossem os donos do lugar. Se estão a ouvir isto, subscrevam e digam-me de onde me estão a escutar. Deixem-me recuar um pouco e contar-vos como começou este delicioso desastre. Há 3 meses, vendi a minha empresa de estratégias comerciais, a empresa que construí do zero durante mais de 30 anos. Os compradores pagaram 3 milhões de euros a pronto, e depois de impostos, sobrou-me o suficiente para fazer exatamente o que sempre quis: comprar a casa de praia dos meus sonhos e desaparecer para sempre da corrida corporativa. A casa era tudo o que eu tinha imaginado durante aqueles dias brutais de 18 horas de trabalho. Mais de 550 metros quadrados de madeira envelhecida e vidro, erguidos sobre as dunas da costa do Algarve, com vista panorâmica para o mar e espaço suficiente para receber toda a minha família, naquelas festas que durante décadas não pude desfrutar. Eu tinha passado exatamente 8 horas ali quando o Bruno ligou. Nada de parabéns pela tua reforma, mãe. Nada de a casa é linda. Foi direto aos negócios. Mãe, precisamos que te mudes para o quarto de hóspedes lá em cima. Amanhã, chega toda a família da Melissa para umas férias de 2 semanas. Os pais dela, a família da irmã, o irmão e a namorada. No total, somos 11 pessoas. Eu ri-me de verdade. Bruno, querido, esta casa é minha. Se querem passar férias aqui, podemos combinar umas datas. Não, tu é que não percebes. Já compramos as viagens. Eles esperam ficar na suíte principal e nos quartos grandes. O quarto de hóspedes tem uma vista para o mar perfeitamente boa. Vais ficar bem lá em cima. A naturalidade com que ele assumiu que eu ia simplesmente obedecer deixou-me sem palavras por um momento. Este era o mesmo filho a quem paguei a faculdade de gestão, a quem salvei o restaurante falhado 2 vezes, a quem ajudei com o crédito habitação quando a empresa de design quase abriu falência. Bruno, eu comprei esta casa para descansar e aproveitar a minha reforma. Não vou gerir um hotel para a família da Melissa. A voz dele ficou fria, de uma forma assustadoramente parecida com a do pai dele durante as nossas negociações de divórcio. Olha, mãe, tens essa casa enorme só para ti. É egoísmo. E se não queres ser razoável e partilhá-la, bem, ouvi dizer que há um lar de idosos muito simpático na estrada costeira. A ameaça ficou a pairar no ar como fumo depois de um incêndio. O meu filho de 35 anos estava basicamente a dizer-me que eu devia acomodar os sogros dele ou enfrentar mais um abandono. Estou a ver, disse eu em voz baixa. E se eu me recusar, então suponho que teremos de reconsiderar quanta ajuda realmente precisas na tua idade. Viver sozinha numa casa tão grande, gerir todo esse espaço, talvez seja demasiada responsabilidade para alguém com mais de 60 anos. Quando desliguei, sentei-me no meu novo terraço, a ver o pôr do sol pintar o mar em tons de âmbar e dourado. A beleza deveria ter sido curativa, mas a única coisa em que eu conseguia pensar era na satisfação arrogante da voz do Bruno. Ele achava que me tinha encurralado. Achava que eu era apenas mais uma mulher mais velha e indefesa, que ia ceder à chantagem emocional. O que o Bruno não sabia, o que eu aprendi em 30 anos de negócios, é que as melhores vitórias chegam quando deixas o teu oponente acreditar que já ganhou. Na manhã seguinte, comecei a preparar-me para a chegada deles, mas não da maneira que eles esperavam. Acordei com o som de portas a bater e vozes a cortar o ar da manhã. Pelos vistos, a família da Melissa decidiu chegar às 7 da manhã sem aviso prévio. Por quê? Por que razão haveriam de considerar que a dona da casa gostaria de saber com antecedência? Da janela do primeiro andar, observei uma caravana de carros alugados a descarregar o que parecia um pequeno exército. A Melissa dirigia o trânsito como uma general a posicionar as tropas, a apontar para as várias entradas e a dar ordem sobre a distribuição da bagagem. Os pais dela saíram do primeiro carro, ambos vestidos com aqueles trajes de férias
exageradamente informais, que gritam: "Estamos aqui para ser servidos." O que mais me impressionou foi o quão confortáveis todos pareciam, sem hesitações, sem olhar para a casa a perguntar se deviam tocar a campainha primeiro. Moviam-se como pessoas a quem tinham dito que aquele espaço agora lhes pertencia. Vesti o meu roupão e desci as escadas, curiosa para ver como reagiriam ao depararem-se com a verdadeira dona da casa. Oh! A Melissa assustou-se ao ver-me, mas recompôs-se de imediato. Silvia, o Bruno disse que já te tinhas mudado lá para cima. Bem, a suíte principal tem a melhor luz da manhã, e a minha mãe tem artrite. Por isso ela precisa mesmo do quarto do resto do chão. Os pais dela passaram por mim sem se apresentarem, a rolar as malas em direção ao meu quarto, como se estivessem a fazer o check-in num resort. A irmã da Melissa, a Raquel, e o marido guiaram os 2 filhos adolescentes para os quartos do andar de cima, enquanto o irmão dela, o Ruben, e a namorada se apropriavam da sala com o sofá, a cama. "O café está na cozinha", disse eu com calma. "Sirva-se quem quiser." "Oh, nós trouxemos as nossas próprias coisas", disse a Melissa com uma voz alegre, abrindo a minha despensa e começando a reorganizar as minhas prateleiras cuidadosamente arrumadas. "A mãe está a seguir uma dieta especial e os miúdos são muito esquisitos com a comida. Só vamos precisar que libertes um pouco de espaço no frigorífico." Fiquei a observá-la colocar as minhas compras numa caixa de cartão, como se estivesse a esvaziar a secretária de um funcionário despedido. A audácia era quase admirável. "Quase. Onde queres que eu ponha isto?" Perguntei a levantar os meus próprios alimentos desalojados. "O frigorífico da garagem serve?" O Bruno disse que tinhas um lá. Claro. O Bruno tinha lhes dado um inventário completo da minha propriedade. Fiquei a pensar o que mais ele teria partilhado durante as sessões de planeamento deles. Ao meio-dia, a minha casa já estava completamente transformada. Brinquedos de piscina espalhados pelo terraço, toalhas molhadas sobre os meus móveis antigos, e a cozinha parecia ter sido atingida por um furacão. A mãe da Melissa tinha se instalado na minha mesa de jantar, a queixar-se em voz alta da pressão da água do chuveiro dela. Enquanto o marido criticava a minha seleção de canais de televisão, Silvia chamou o pai da Melissa. "Vamos precisar da palavra passe do Wi-Fi. E tens daqueles chapeuzinhos para as bebidas. Os miúdos estão a fazer batidos tropicais." A expectativa casual de que eu atuasse como serviço pessoal deles era impressionante, mas eu apenas sorri. Dei-lhes a palavra passe e depois pedi licença para ir à garagem, onde passei a tarde a fazer chamadas que mudariam tudo. A primeira chamada foi para a minha advogada, a Sara Costa, que tinha tratado da compra da casa. "Sara, preciso que revejas a escritura da propriedade no Algarve. Especificamente, preciso confirmar a estrutura legal exata da propriedade." A Sara confirmou-me que eu podia blindar a propriedade através de uma sociedade antes mesmo de eles chegarem. A segunda chamada foi para o meu contabilista, que tinha estruturado a compra para obter os melhores benefícios fiscais. "Xavier, lembras-te de como organizamos a compra da casa de praia? Explica-me outra vez os detalhes da titularidade." A terceira chamada foi para um investigador privado local que eu tinha utilizado em algumas aquisições corporativas complicadas. "Miguel Santos, preciso que faças uma investigação de antecedentes a uns hóspedes na minha casa. Revisão financeira completa, histórico profissional e análise profunda das redes sociais. Sim, pago a taxa de urgência para a hora de jantar." Enquanto o clã da Melissa devorava bifes que tinham tirado por conta própria do meu congelador, eu já tinha toda a informação de que precisava, mas ainda não era o momento de mostrar as minhas cartas. Era melhor deixá-los sentirem-se completamente confortáveis. Naquela primeira noite, deitada no pequeno quarto de hóspedes, a ouvir 11 pessoas a desfrutar da minha casa debaixo de mim, sorri na escuridão. O amanhã traria a primeira surpresa. Acordei e encontrei a minha máquina de café cercada por uma fila de familiares da Melissa, a tratarem a minha cozinha como o pequeno almoço de um hotel. A mãe dela, a Patrícia, tinha ocupado todo o espaço da bancada para preparar o que parecia um banquete sem glúten, sem lactose e sem alegria, para cumprir com todas as suas restrições alimentares. "Oh, Silvia!"
disse ela sem olhar para mim. Vais ter de ir ao supermercado. A namorada do Ruben é intolerante à lactose e o filho mais novo da Raquel é alérgico literalmente a tudo. Fiz uma lista. Entregou-me uma lista de compras de 3 páginas, escrita com a letra autoritária de alguém habituada a ser obedecida. Artigos como leite de coco biológico da marca mais cara e pão sem glúten que sabe a cartão. Estavam sublinhados em cores diferentes consoante a urgência. A suposição casual de que eu me tinha tornado no serviço de entregas gratuito deles era notável, mesmo para os padrões da minha família. Mas, em vez de discutir, peguei na lista e saí em direção à vila. O que eles não sabiam era que eu tinha os meus próprios recados. A minha primeira paragem foi na loja de ferragens, onde comprei vários artigos que mais tarde seriam muito úteis. Depois, passei pela operadora de telecomunicações local, para falar sobre algumas alterações no meu plano de serviço. E depois, uma visita rápida ao meu banco, onde tive uma conversa muito interessante com o gerente sobre as funções de segurança das contas. Quando regressei com as compras, a família da Melissa já se tinha apropriado ainda mais da casa. O Ruben tinha reorganizado os móveis da sala para otimizar a vista para a televisão, enquanto os filhos da Raquel tinham descoberto os meus materiais de pintura e estavam a criar obras-primas nas paredes da sala de jantar. Ah, ainda bem que já voltaste, disse a Melissa sem se dar ao trabalho de ajudar com os sacos. Estamos a planear um grande churrasco para amanhã à noite. Umas 30 pessoas. Amigos do Bruno, alguns moradores locais que conhecemos e uns quantos contactos de negócios. Vais precisar de comprar picanha, hambúrgueres, salsichas e todos os acompanhamentos. Mandei-te uma mensagem com os detalhes. 30 pessoas na minha casa sem a minha permissão. Parece uma grande festa, disse eu com um tom sereno. Vai ser espetacular, a sério. Vamos pôr este lugar no mapa. O Bruno disse que tu quase não recebias ninguém. Por isso é bom que esta cozinha tenha um uso a sério. Reparei que ela já tinha começado a retirar as minhas coisas pessoais das áreas comuns. Fotografias de família, os meus livros, até a jarra antiga da minha mãe. Tudo tinha sido temporariamente removido para dar lugar à estética de férias deles. Nessa noite, enquanto planeavam a festa sentados nas minhas cadeiras do terraço, fiz mais uma ronda de chamadas a partir da garagem, desta vez para velhos contactos de negócios que me deviam favores. Tomás, fala Silvia. Sim, eu sei que estou reformada, mas preciso de um pequeno favor. Quão rápido consegue a tua empresa de catering organizar um evento de última hora? 30 pessoas amanhã à noite. O dinheiro não é problema, mas há uma condição. A fatura deve ser emitida em nome de quem se apresentar publicamente como responsável pela gestão da propriedade. A manhã seguinte, trouxe uma atividade frenética, enquanto a família da Melissa se preparava para sua grande festa. Tinham convidado meia-vila, prometendo carne de primeira e bebidas de luxo na minha casa. A Patrícia passou a manhã a criticar a organização da minha cozinha, enquanto ao mesmo tempo ocupava todas as superfícies para a preparação da festa. Perto do meio-dia, ouvi a voz do Bruno vinda da entrada e aproximei-me da janela. Ele tinha chegado com ainda mais convidados, amigos da faculdade, a quem aparentemente se tinha prometido um fim de semana na casa de praia da família. A forma descontraída como ele distribuía as minhas chaves de reserva a pessoas que eu nunca tinha visto foi particularmente impressionante. Mãe, gritou ele quando me viu. Aí estás tu. Espero que estejas pronta para uma festa a sério. Esta noite vem cá pessoas importantes, contactos de negócios. Já sabes, esta casa é perfeita para criar ligações. Pessoas importantes na minha casa para as oportunidades de networking do Bruno. A ironia era deliciosa. Passei a tarde no terraço a ler e a observar os preparativos deles, com o interesse distante de uma antropóloga a estudar uma tribo primitiva. Tinham tomado conta do lugar por completo, transformando meu refúgio tranquilo no centro da festa, sem me perguntarem uma única vez se me incomodava que a minha casa fosse invadida por estranhos. Por volta das 5 da tarde, pedi licença para me ir arranjar para a noite. Afinal, eu não ia querer perder a grande festa deles. O que eles não sabiam é que eu também tinha preparado algumas surpresas. Às 6 da tarde,
Os carros enchiam a minha entrada como uma exposição de uma marca de luxo. Mercedes, BMW e Range Rovers, pertencentes às pessoas importantes que o Bruno tinha convidado para fazer contactos à custa da mãe. Observei da janela do andar de cima como desconhecidos caminhavam pelo meu jardim, se serviam de bebidas do meu bar e se sentavam nos meus móveis como se fossem os donos do lugar. A Melissa tinha se superado com a decoração, apagando 30 anos de memórias que eu tinha cuidadosamente reunido. As colchas da minha avó eram agora simples mantas decorativas. As minhas placas de reconhecimento profissional tinham sido guardadas porque pareciam demasiado corporativas, e até as minhas fotografias pessoais tinham sido metidas no armário para não estragarem a estética. A ofensa final chegou quando vi o Bruno a mostrar a casa a alguém, descrevendo-a como propriedade da família e mencionando com total naturalidade que agora ele é que tratava de todas as decisões de gestão, já que eu estava a envelhecer. Aos meus 64 anos, escolhi a minha roupa com cuidado para a noite. Um vestido preto simples, o mesmo que me tinha servido durante aquisições corporativas hostis. Se vais dar notícias devastadoras, mais vale estares impecável ao fazê-lo. A festa estava no auge quando fiz a minha entrada. O Bruno dominava o terraço, entretendo a sua audiência com histórias sobre a aquisição da casa de praia e os seus planos para maximizar o potencial da propriedade. A Melissa movia-se entre os grupos, atuando como anfitriã, com uma segurança impressionante, para alguém que nunca tinha pago um único cêntimo do crédito habitação. Silvia, a Patrícia viu-me primeiro, com aquele tom especial reservado para os parentes mais velhos e inconvenientes. Aí estás tu, querida. Podes ir verificar os aperitivos? Acho que estão a acabar. Claro, mesmo na minha própria festa. Esperava-se que eu funcionasse como pessoal de cozinha. Em vez disso, caminhei até o centro do terraço e levantei a voz, apenas o suficiente para captar a atenção de todos. Com licença, a todos. Podem dar-me um minuto? As conversas foram se apagando aos poucos, enquanto mais de 30 pessoas se viravam para ver a mulher que lhes tinha sido apresentada como a mãe idosa que vinha incluída com a casa. Quero agradecer a todos por virem celebrar conosco esta noite. É maravilhoso ver tantas caras novas a desfrutar desta bela propriedade. O Bruno sorriu, claramente satisfeito por a mãe ter finalmente aceito o seu papel de anfitriã simpática no seu evento de networking. Antes de continuarmos, disse eu a tirar o telemóvel do bolso. Tenho alguns anúncios rápidos a fazer. Foi então que a carrinha de catering entrou pela minha entrada. Não era uma empresa pequena e discreta, como se esperaria para um churrasco na praia. Era o serviço premium de eventos do Tomás Moraes, com pessoal fardado, uma cozinha móvel completa e equipamento suficiente para servir uma gala corporativa. O que é aquilo? Perguntou a Melissa, com o seu sorriso de anfitriã a vacilar ligeiramente. Oh, aquilo é o jantar, respondi alegremente. Pensei que, já que tínhamos uma festa tão grande, devíamos fazer as coisas bem. Costeletas premium, caldas de lagosta, serviço de champanhe, tudo completo. A expressão do Bruno passou de satisfeito a confuso e depois a preocupado, no espaço de 10 segundos. Um banquete premium para mais de 30 pessoas não era barato, e ele claramente estava a fazer contas de cabeça. Mãe, nós já compramos a carne. Não te preocupes com isso. Guardamos para outra ocasião. Virei-me novamente para os convidados. A equipa de catering vai começar a instalar-se num instante, por isso, por favor, deem-lhes espaço para trabalhar. O próprio Tomás Moraes aproximou-se, com a prancheta na mão, e com aquela expressão satisfeita de quem tinha cobrado o dobro da sua tarifa habitual por uma encomenda urgente. Dona Silvia, onde quer a estação de champanhe? A estação de champanhe. A voz do Bruno falhou ligeiramente junto à piscina. Tomás, e certifica-te de que todos recebem do bom Dom Perignon, não o champanhe da casa. Pude sentir a energia do lugar a mudar. Aquelas eram pessoas que reconheciam a qualidade quando ouviam o nome. E Dom Perignon, definitivamente, não fazia parte de um churrasco normal. O pessoal moveu-se com precisão militar, transformando o meu terraço numa elegante sala de jantar, com toalhas de linho, copos de cristal
e talheres de prata. Em menos de 30 minutos, o que tinha sido uma reunião informal tornou-se num jantar de alto nível, com um preço que faria muitas rendas de casa parecerem razoáveis. Mãe, o Bruno puxou-me para o lado. O seu sorriso profissional substituído pelo pânico. Quanto é que isto vai custar? Sorri com doçura. Não te preocupes, querido. Está tudo tratado. O que eu não lhe disse foi como estava tratado. Essa revelação viria depois. Por agora, bastava-me observar mais de 30 desconhecidos a desfrutar de um jantar de 15.000 euros, enquanto meu filho começava a perceber que talvez não tivesse tanto controle sobre a situação como acreditava. A manhã seguinte trouxe um acerto de contas, que quase valeu a pena a ressaca do champanhe. Encontrei o Bruno e a Melissa, debruçados sobre os telemóveis na minha mesa de jantar, a ligar freneticamente para as empresas de cartões de crédito e a verificar os saldos bancários, rodeados pelos restos da extravagância da noite anterior. Garrafas vazias de Dom Perignon alinhavam-se sobre a bancada como soldados caros, enquanto a fatura do catering, que eu tinha deixado estrategicamente na ilha da cozinha, criava um rastro de realidade financeira, que, pelos vistos, os tinha feito cair em si. 15.000 euros, sussurrou a Melissa, a olhar para a fatura como se esta fosse incendiar-se sozinha, por um único jantar. O Bruno estava na sua terceira chamada para o banco, a tentar explicar por que precisava de um aumento no limite de crédito de exatamente 15.000 euros. As conversas não estavam a correr bem. Bom dia, disse eu com alegria, a servir-me de café da máquina cara, que eles tinham tomado como sua há 3 dias. Como é que se sentem depois da grande festa? Mãe, temos de falar. A voz do Bruno tinha aquele tom tenso de um homem a ver o seu futuro financeiro a ir pelo ralo abaixo por causa da conta do banquete. Oh, não foi maravilhoso? Respondi. Todos ficaram encantados com a lagosta. O Tomás Moraes superou-se a sério. Nós não podemos pagar 15.000 euros por um só jantar. Inclinei a cabeça, pensativa. Que estranho. Eu fiquei com a ideia de que tu é que estavas encarregado de todas as decisões de gestão desta propriedade agora. Pelo menos foi isso que disseste a todas aquelas pessoas tão simpáticas ontem à noite. A cor fugiu-lhe do rosto quando as implicações começaram a pesar-lhe em cima. Se ele tinha afirmado publicamente que geria a casa, então, logicamente, também era responsável pelas despesas. Mas, mãe, eu nunca disse exatamente. Oh, disseste Zim, interrompe-o. Várias pessoas comentaram o quão impressionante era que alguém da tua idade tivesse adquirido uma propriedade tão bonita e a estivesse a gerir de forma tão profissional. Dei um gole no meu café, saboreando tanto a mistura como o momento. Eles estavam particularmente interessados no teu modelo de negócio. Usar ativos familiares para eventos de networking pareceu-lhes bastante inovador. Nesse instante, a mãe da Melissa, a Patrícia, saiu do meu quarto principal a usar o meu roupão e a segurar a minha caneca de café favorita. Silvia, querida, vamos precisar de toalhas lavadas e o Wi-Fi está muito lento. Podes ligar alguém para vir ver isso? A naturalidade com que ela exigia era impressionante, mesmo depois de 3 dias de exemplos constantes. Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel tocou. Silvia, fala a Verônica Ribeiro, da imobiliária Costa Vicentina. Tenho algumas perguntas sobre o anúncio da casa de praia. O anúncio da casa de praia. Pus a chamada em alta voz, curiosa para ver até onde isto ia chegar. Peço desculpa, dona Verônica, mas eu não coloquei nenhuma propriedade à venda. Oh, que estranho! Ontem recebemos um contacto de um tal Bruno, que disse representar a proprietária para uma possível venda. Ele deu informações muito detalhadas sobre a casa e mencionou que estava autorizado a tratar de todas as decisões imobiliárias. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu consegui ouvir as ondas do mar através das janelas abertas. O rosto do Bruno passou de preocupação a pânico absoluto, enquanto a Melissa olhava para ele como se lhe tivesse nascido uma segunda cabeça de repente. Estou a ver, disse eu com calma. Bem, esse senhor não está autorizado a representar-me em nenhum assunto imobiliário.
Se alguém tem estado a fornecer informações sobre a minha propriedade sem permissão, isso é bastante grave. Devo apresentar uma queixa às autoridades locais? Fazer-se passar pelo proprietário de um imóvel é um assunto sério. O Bruno fazia gestos desesperados a dizer que não, mas eu fingi não notar. Deixe-me pensar nisso e volto a ligar-lhe, Dona Verônica. Obrigada por avisar. Desliguei. O silêncio prolongou-se até que a Patrícia, alheia à atenção, voltou a falar. Silvia, em relação àquelas toalhas. Rua, disse eu. As palavras saíram baixas, mas claras como cristal. Como? Rua, repeti. Façam as malas e saiam da minha casa. O Bruno finalmente encontrou a voz. Mãe, não podes estar a falar a sério. Nós somos família. A família não se faz passar por outros perante agentes imobiliários. A família não organiza festas de 15 mil euros com o crédito de outra pessoa. E a família, definitivamente, não ameaça com lares de idosos quando não consegue o que quer. Caminhei até a porta principal e abria. Tem 2 horas para recolher os vossos pertences e sair. Se até lá não se tiverem ido embora, chamarei tanto a polícia como a Dona Verônica para apresentar as queixas correspondentes. O que aconteceu a seguir ensinar-lhes-ia mais sobre família do que aparentemente tinham aprendido durante toda a vida. O êxodo começou de imediato, embora não da forma ordenada que se esperaria de pessoas que tinham passado 4 dias a tratar a minha casa, como seu resort pessoal. Tornou-se num caos de acusações, censuras e negociações desesperadas, que teria sido cômico se não fosse tão patético. A Patrícia saiu do meu quarto a arrastar a mala, a murmurar sobre anfitriões ingratos e publicidade enganosa. A namorada do Rubem queixava-se em voz alta por ter de encurtar as férias devido às minhas exigências irracionais. Os filhos da Raquel, curiosamente, pareciam aliviados. Pelos vistos, partilhar espaço com tantos adultos também não tinha sido a ideia de diversão deles. Mas a reação que mais me surpreendeu foi a do Bruno. Em vez de pedir desculpa ou tentar reparar os danos, ele agarrou-se ainda mais ao seu direito imaginário. Estás a cometer um grande erro, mãe. Sabes quem eram algumas daquelas pessoas ontem à noite? Eu estava a construir relações de negócios valiosas, contactos que poderiam beneficiar toda a família. Toda a família? Levantei uma sobrancelha. Referes-te à família que ameaçaste mandar para um lar se não cumprisse as tuas exigências? A Melissa tentou outra abordagem, usando a sua voz mais manipuladora. Silvia, acho que começamos com o pé esquerdo. Talvez possamos chegar a um acordo, dividir o tempo da casa, partilhar despesas. Partilhar despesas? Queres dizer, como os 15 mil euros que não conseguem pagar? Ou as compras que fiz para as dietas especiais da vossa família? Ou talvez as contas da luz e da água que triplicaram quando 11 pessoas se mudaram para cá? Foi então que o Bruno jogou a cartada que claramente acreditava ser o as na manga. Tudo bem, mas vais arrepender-te. Achas mesmo que consegues viver sozinha nesta casa enorme? Na tua idade, o que vai acontecer quando caíres? Quando não conseguires lidar com a manutenção, vais precisar da tua família. E nós não vamos cá estar. A ameaça ficou suspensa no ar como fumo, e pude ver nos olhos dele que achava que tinha ganho, que me tinha encurralado com o fantasma da velhice, da incapacidade e da solidão. O que o Bruno não percebeu foi que acabara de me dar a oportunidade perfeita para converter a resistência em paz. Sabes que mais, Bruno? Tens toda a razão. Eu não consigo gerir esta casa sozinha. É demasiada responsabilidade para alguém da minha idade. A expressão dele mudou para uma satisfação arrogante. Então vais reconsiderar. Por isso é que a vendi. As palavras caíram como uma bomba no silêncio repentino. A boca do Bruno abriu-se por completo, enquanto a Melissa ficou paralisada a meio de dobrar uma toalha de praia. O que queres dizer com vendeste? Exigiu a Patrícia. Caminhei até a minha secretária e tirei uma pasta que eu tinha guardado exatamente para este momento. Quero dizer que a vendi ontem de manhã. Oferta pronto. Feito rápido. Um momento muito conveniente. Mas não podes ter lá vendido. Nós estamos a ficar aqui. Temos planos. Tinham planos. Corrigi com suavidade. Os novos proprietários tomam posse na próxima semana. Gestores profissionais de propriedades no Algarve
planeiam arrendar. Lá há famílias cuidadosamente selecionadas, que apreciam a paz e a tranquilidade. Claro, isso não era totalmente verdade. O que eu, na realidade, tinha feito foi transferir a propriedade para uma sociedade por cotas que eu controlava, com a gestão a cargo de uma empresa especializada em arrendamento de férias de alto nível. Mas o efeito era o mesmo. O Bruno e a sua família, cheios de direitos imaginários, já não eram bem-vindos. E não havia nada que pudessem fazer em relação a isso. Não podes fazer isto. A voz do Bruno falhou pelo desespero. Esta é a nossa casa de família. Não, Bruno. Esta era minha casa. A casa que tu disseste que eu era demasiado velha para gerir sozinha. A casa que me ameaçaste tirar se eu não cedesse às tuas exigências. Fechei a pasta com um som satisfatório. Tinhas razão numa coisa. Sim, eu preciso de família. Família em quem eu possa confiar. E acabo de perceber que tu não fazes parte dela. Os últimos 20 minutos da saída deles decorreram entre portas a bater, ameaças murmuradas sobre advogados e discursos vazios de lealdade familiar. Mas quando o último carro alugado desapareceu da minha entrada, aconteceu algo interessante. O meu telemóvel tocou. Dona Silvia, fala o David Costa, da gestão imobiliária. Queríamos confirmar que a casa de praia está pronta para receber os seus primeiros hóspedes. Chegam amanhã para uma estadia de 2 semanas. O pagamento foi recebido na totalidade. Sorri a olhar para o mar, que voltava a ser apenas meu. Sim, Sr. David, está tudo pronto. Acho que vai descobrir que os nossos hóspedes serão muito mais gratos do que o último grupo. Afinal, a melhor vingança não é apenas o sucesso, é o sucesso rentável. Mas esta história estava longe de acabar. De facto, as verdadeiras surpresas mal tinham começado. Os novos inquilinos chegaram exatamente como estava programado. A família Pinto, de Coimbra. Um casal de fala suave, com 2 filhas adolescentes bem educadas, que passaram a primeira hora a pedir desculpa por qualquer incômodo e a pedir-me autorização para usar a piscina. O contraste com os meus hóspedes anteriores era tão grande que teria sido cômico se não fosse tão revigorante. Dona Silvia, disse com cuidado a senhora Pinto. Queremos ter a certeza de que não a estamos a incomodar. A empresa de gestão disse-nos que a senhora vive na propriedade. Tem um pequeno apartamento por cima da garagem. Menti com naturalidade. O que eles não precisavam de saber era que eu me tinha mudado novamente para o meu quarto principal no exato momento em que a caravana do Bruno desapareceu. Por favor, tratem a casa como vossa. É por isso que estão a pagar. Os rendimentos do arrendamento eram consideráveis. 8.000 euros por 2 semanas, com reservas completas durante toda a temporada de verão. Eu não só tinha recuperado a minha paz, como tinha transformado a minha hospitalidade forçada num negócio rentável. Às vezes, o universo tem um delicioso sentido de ironia. O meu tranquilo ritual matinal de café foi interrompido pela campainha da porta. Através do óculo, vi uma mulher num fato caro assegurar o que pareciam ser documentos legais. Isto prometia ser interessante. Dona Silvia, sou a doutora Rebeca Fernandes, da Sociedade de Advogados Fernandes e Associados. Represento seu filho, Bruno, num assunto de disputa sobre uma propriedade. Claro que ele tinha contratado uma advogada. Eu devia ter esperado isso. Embora estivesse impressionada por ele ter conseguido arranjar dinheiro para as despesas legais, considerando seus evidentes problemas de liquidez. Em que a posso ajudar, doutora Rebeca? O meu cliente considera que pode ter havido algumas irregularidades na recente transferência da propriedade. Ele está preocupado com um possível abuso de idosos, especificamente exploração financeira de um familiar vulnerável. A audácia era impressionante. O Bruno estava a tentar alegar que eu era mentalmente incompetente depois de eu ter derrotado na sua tentativa de se apoderar da minha casa. Tive de admirar a estratégia, mesmo enquanto me indignava. Compreendo, disse eu, e o que considera exatamente o seu cliente como irregular no facto de a proprietária tomar decisões sobre o seu próprio patrimônio? Bem, a venda repentina, o isolamento dos familiares, a aparente confusão sobre a gestão da propriedade. Ela consultou as suas notas.
O meu cliente está particularmente preocupado com o possível desgaste emocional que a senhora possa estar a sofrer após a sua recente reforma. Transições importantes na vida podem afetar o discernimento. Desgaste emocional. Iam tentar pintar-me como uma velha confusa à beira de um colapso. O facto de o Bruno me conhecer o suficiente para construir essa narrativa tornava tudo especialmente ofensivo. Doutora Rebecca, agradeço a sua preocupação, mas tenho uma curiosidade. O seu cliente mencionou a conta de Catherine de 15.000 euros, que ele autorizou na minha propriedade, ou talvez as suas comunicações não autorizadas com agentes imobiliários, a afirmar que me representava? A expressão segura da advogada vacilou ligeiramente. Tenho a certeza de que há explicações. Oh, tenho a certeza de que sim. De facto, acho que esta conversa seria muito mais produtiva se envolvermos a minha advogada. Ela especializa-se em direitos de idosos, particularmente em casos de exploração financeira por parte de filhos adultos. A cor fugiu-lhe do rosto. No mundo legal, o abuso financeiro contra os mais velhos era um assunto muito sério, e o rasto de provas que o Bruno tinha deixado era extenso. Cargos em cartões de crédito, declarações de testemunhas da empresa de Catherine, chamadas telefônicas gravadas com agentes imobiliários. Tudo isso faria o trabalho de qualquer procurador ser surpreendentemente fácil. Talvez possamos agendar uma reunião para falar deste assunto com mais detalhe. Talvez sim, respondi. Vou pedir ao escritório da doutora Sara Costa que entre em contato consigo para marcar algo adequado. Depois de ela se ir embora, liguei a Sara de imediato. Silvia, já me perguntava quando é que ia saber de ti por causa disto. A advogada do Bruno ligou ontem a sondar informações sobre a tua capacidade mental. Disse-lhe que em 30 anos a representar-te, nunca conheci uma mulher de negócios mais lúcida. Ele está a usar o argumento da incompetência. Exato, é um movimento clássico de alguém desesperado. O problema é que tu tens documentação de absolutamente tudo. Testemunhas da conduta dele e um rasto de provas que o fazem parecer alguém que te estava a explorar de forma sistemática. Se ele insistir, isto vai explodir-lhe na cara de forma espetacular. Desliguei o telefone, mas não consegui afastar a sensação de que o Bruno não ia desistir assim tão facilmente. Ele tinha investido demasiado orgulho na sua tentativa de assumir o controle para se retirar com elegância, e eu tinha razão em preocupar-me. O que eu não sabia era até onde ele estava disposto a chegar. O primeiro sinal de que o Bruno estava a agravar a situação chegou 3 dias depois, quando a senhora Pinto se aproximou de mim com um evidente desconforto no rosto. Dona Silvia, espero que não se importe que eu mencione isto, mas ontem veio cá um jovem a dizer que era seu filho, parecia bastante alterado e queria saber as nossas tarifas de arrendamento e o calendário de reservas. Senti o sangue gelar-me. O Bruno estava a investigar os meus acordos de arrendamento, o que significava que procurava pontos fracos para atacar a transferência da propriedade. O que é que lhe disseram? Perguntei. Nada. Claro, achamos inapropriado falar dos seus assuntos com alguém que não nos tinha sido apresentado formalmente, fosse família ou não. Mas ele foi bastante insistente. Mencionou algo sobre preocupações de saúde e a sua capacidade para gerir uma propriedade tão grande. A manipulação era a imagem de marca do Bruno. Semear dúvidas sobre a minha competência em frente aos meus próprios inquilinos, na esperança de que eles reportassem preocupações à empresa de gestão ou às autoridades locais. A estratégia era astuta e absolutamente enfurecedora. Senhora Pinto, agradeço que tenha lidado com a situação com discrição. Se ele voltar, por favor, não hesite em chamar a polícia. Eu não autorizei ninguém a fazer perguntas sobre as minhas decisões de gestão da propriedade. Nessa mesma noite, recebi uma chamada que confirmou as minhas piores suspeitas. Mãe, temos de falar. A voz do Bruno carregava uma presunção que me arrepiou a pele. Tenho andado a investigar algumas das tuas decisões recentes, como o facto de estares a operar um alojamento sem licença numa propriedade residencial. Sabes quanto te podem custar as infrações de uso do espaço e os problemas de responsabilidade legal se acontecer alguma coisa a um dos teus inquilinos? A ameaça era clara.
cumpre com as exigências dele, ou enfrenta um assédio burocrático, capaz de encerrar o meu negócio de arrendamento e potencialmente fazer-me perder a casa. Interessante teoria, disse com calma. Diz-me, Bruno, a tua investigação também descobriu que a propriedade está corretamente licenciada para alojamento local e que conta com todas as licenças necessárias na Câmara Municipal, ou que a minha apólice de seguro cobre especificamente atividades de arrendamento temporário? O silêncio que se seguiu foi profundamente satisfatório. Claro que eu tinha feito meu trabalho de casa antes de iniciar a operação. 30 anos nos negócios tinham me ensinado a antecipar qualquer complicação possível. Não me podes manter afastado para sempre da propriedade da minha família, disse ele finalmente. Não é propriedade da tua família, respondi. Nunca foi. É a minha propriedade, comprada com meu dinheiro e posso dispor dela como eu bem entender. Logo veremos. A chamada caiu, mas a ameaça ficou no ar. O Bruno estava claramente a preparar algo maior do que simples desafios legais ou queixas administrativas. 2 dias depois descobri o que era. Estava a desfrutar do meu café matinal no terraço, quando um carro parou na minha entrada. A mulher que saiu vestia uma roupa formal e trazia uma prancheta com formulários de aspeto oficial. Dona Silvia, sou a Joana Tavares, assistente social da Segurança Social. Recebemos uma queixa de um possível autoabandono e de possível exploração por parte de familiares próximos. Preciso de realizar uma verificação de bem-estar. O meu filho tinha ligado para os serviços de proteção de adultos. Tinha denunciado a própria mãe, como uma idosa potencialmente abusada que precisava de intervenção do Estado. A crueldade do ato deixou-me sem fôlego. Com certeza, disse com calma, embora as mãos me tremessem de raiva. Pode entrar. Suponho que queira rever as condições de vida e falar comigo em privado. A inspeção que se seguiu foi minuciosa e profissional. A Joana verificou o meu frigorífico para confirmar que havia alimentos suficientes. Examinou os meus medicamentos para verificar o correto armazenamento e dosagem. Avaliou a minha higiene pessoal, o meu estado mental, e reviu os meus arranjos financeiros para se certificar de que não estava a ser explorada. O que ela encontrou foi uma casa bem cuidada, uma mulher mais velha, claramente competente e documentação de arrendamento que demonstrava um critério empresarial sólido e não exploração. Dona Silvia, disse ela, tenho de lhe perguntar sobre a pessoa que apresentou esta queixa. Afirmaram que a senhora estava a ser isolada por cuidadores e pressionada para tomar decisões financeiras que não compreendia. A pessoa que apresentou esta queixa é o meu filho, respondi, que está aborrecido porque me recusei a permitir-lhe usar a minha casa, como um resort de férias gratuito para a família da mulher. Quando recusei as exigências dele, ameaçou meter-me num lar. Agora, aparentemente, decidiu envolver o Estado no nosso conflito familiar. A expressão da Joana endureceu. Está a dizer que esta queixa foi apresentada com má fé? Estou a dizer que foi apresentada por alguém que tem demonstrado repetidamente que vê a minha independência como um obstáculo que deve ser eliminado. Depois de a Joana se ir embora, assegurando-me de que o processo seria arquivado por falta de fundamento, sentei-me no terraço, a observar a família Pinto, a desfrutar das suas férias tranquilas, e compreendi que o Bruno tinha cruzado uma linha que já não tinha retorno. Era o momento de deixar de me defender e começar a atacar. A contraofensiva começou com uma única chamada telefônica para o Miguel Santos, o investigador privado que eu tinha utilizado, para processos de devida diligência corporativa. Se o Bruno queria jogar duro com entidades públicas e ameaças legais, eu ia dar-lhe uma lição sobre por que é que nunca se declara guerra a alguém com mais recursos e menos escrúpulos. Miguel, lembras-te da investigação de antecedentes que fizeste aos meus hóspedes? Preciso que vás mais fundo. Auditoria financeira completa, verificação laboral, histórico legal, tudo. Quão profundo? Perguntou. Quero saber o que comeram ao pequeno almoço na terça-feira passada. Essas pessoas declararam guerra à minha independência e eu tenciono ganhá-la de forma decisiva. Os resultados chegaram 2 dias depois, num envelope grosso que revelou mais do que eu tinha antecipado.
O negócio de design gráfico do Bruno estava com 3 meses de rendas em atraso e enfrentava uma ordem de despejo. A Melissa tinha esgotado 4 cartões de crédito a financiar o estilo de vida deles, incluindo as férias na praia na minha casa. O mais interessante de tudo era que, recentemente, tinham solicitado um empréstimo com garantia hipotecária sobre a casa deles, usando uma herança projetada do meu patrimônio como aval. Tinham estado a contar com a minha morte, ou a minha incapacitação, para resolver os problemas financeiros deles. Mas a verdadeira bomba estava na página 12 do relatório do Miguel. Há 6 meses, o Bruno tinha visitado 3 advogados especialistas em direito de família e tutelas, a perguntar sobre processos de interdição para um progenitor idoso com discernimento em deterioração. Ele tinha estado a planear esta tomada de controlo muito antes do nosso confronto pela casa de praia. A crueldade de tudo aquilo era devastadora. Enquanto eu celebrava minha reforma e sonhava em passar tempo com a minha família, o meu próprio filho investigava como conseguir que me declarassem incapaz para poder controlar os meus bens. Liguei a Sara Costa imediatamente. Sara, preciso que prepares alguns documentos. Um pedido de providência cautelar, queixa por abuso de idosos e quero explorar a possibilidade de avançar com um processo por tentativa de exploração financeira. Silvia, tens a certeza de que queres ir tão longe com isto? Os processos familiares podem tornar-se muito feios. Ele ligou para a Segurança Social para me denunciar. A Sara tentou que o Estado me declarasse incompetente, com base em mentiras. Isto deixou de ser um conflito familiar quando ele decidiu destruir a minha reputação para ficar com meu dinheiro. Nessa tarde, enquanto a família Pinto desfrutava dos últimos dias de férias, implementei a segunda fase da minha estratégia. Eu tinha aprendido há muito tempo que a melhor forma de derrotar um adversário era eliminar a motivação dele para continuar a lutar. A primeira chamada foi para o senhorio do Bruno, um gestor de propriedades comerciais com quem eu tinha lidado nos meus anos de negócios. Umas quantas perguntas estratégicas confirmaram que o Bruno enfrentava um despejo e que andava a fazer promessas cada vez mais desesperadas sobre futuros fundos familiares para ganhar tempo. A segunda chamada foi para as empresas de cartões de crédito. Como alguém que passou anos a gerir finanças corporativas, eu sabia exatamente como expressar preocupações sobre possível fraude sem fazer acusações que não pudesse provar. Ao final do dia, o mundo do Bruno estava a desmoronar-se, com a precisão sistemática de uma demolição controlada. A chamada dele chegou exatamente às 6h47 da tarde. O que é que tu fizeste? A voz dele estava carregada de pânico. Protegi-me de mais assédio, garantindo que as autoridades competentes tivessem informação precisa sobre a tua situação financeira e as tuas atividades recentes. Destruíste a minha empresa, o meu crédito, tudo. Eu documentei o teu comportamento para fins legais. Se a tua empresa e o teu crédito estão destruídos, talvez devesses rever as decisões que te levaram a esse resultado. Não podes fazer isto à tua família. Tens toda a razão, Bruno. Não se faz isto à família. Não se ameaça, não se explora, nem se tenta que seja declarada incompetente para benefício financeiro próprio. Ainda bem que concordamos com esse princípio. O silêncio prolongou-se até que ele voltou a falar. A voz dele soava mais pequena do que qualquer coisa que eu tivesse ouvido desde que ele era criança. O que é que tu queres? Finalmente, a pergunta que eu estava a esperar. O momento em que ele compreendeu que tinha ido longe demais e que agora tinha de negociar em vez de exigir. Quero que desapareças da minha vida, Bruno, de forma permanente. Sem mais chamadas, sem mais ameaças legais, sem mais aparições na minha propriedade, nem assédio aos meus inquilinos. Em troca, não apresentarei queixa por fraude perante as autoridades, nem pelas despesas com cartões de crédito que não consegues pagar. E se não aceitares, então deixaremos que seja um juiz a decidir se a tua conduta constitui abuso contra um idoso. E poderás explicar a um tribunal por que achaste que ameaçar a tua mãe com um lar era uma forma adequada de pressão para obter alojamento de férias gratuito. Eu conseguia ouvir a respiração dele do outro lado da linha, a calcular probabilidades e consequências. Preciso de tempo para pensar.
Tens 24 horas. Depois disso, a minha advogada entrega a documentação e isto torna-se num registro público que te vai seguir para o resto da vida. Mas ao desligar, eu conhecia o Bruno o suficiente para antecipar o passo seguinte. Ele não ia aceitar a derrota com elegância. Ia tentar uma última cartada. E quando fizesse, eu estaria pronta. A jogada final do Bruno chegou exatamente 18 horas depois e foi mais cruel do que eu tinha antecipado. Descobri. Quando a senhora Pinto bateu à minha porta, com o rosto pálido de angústia. Dona Silvia, lamento incomodá-la, mas recebemos chamadas muito preocupantes. Alguém que diz ser seu filho tem andado a contactar os nossos empregadores, os nossos vizinhos, até as escolas dos nossos filhos. Está a dizer às pessoas que estamos numa situação insegura, com uma idosa instável. O brilhantismo estratégico do ataque era enfurecedor. O Bruno já não me podia atacar diretamente sem arriscar queixas-crime, por isso estava a atacar os meus inquilinos. Se conseguisse assustá-los para que fossem embora e espalhassem a ideia de que a minha propriedade era perigosa, poderia destruir o meu negócio e obrigar-me à dependência financeira que ele tinha planeado desde o início. O que é que ele vos está a dizer exatamente? Perguntei. Que a senhora está mentalmente doente, que tem andado a tomar decisões irracionais, que estamos em perigo ao ficar aqui. Chegou a insinuar que poderíamos estar a facilitar o abuso de idosos ao pagar renda a alguém claramente incompetente. A senhora Pinto entregou-me um caderno onde tinha documentado cuidadosamente as chamadas, horários, números e as afirmações específicas que o Bruno tinha feito. Sem querer, ela tinha criado o processo perfeito de assédio para um procurador. Dona Silvia, disse ela, não nos queremos envolver em disputas familiares, mas este comportamento está a afetar os nossos empregos e as escolas dos nossos filhos. Talvez tenhamos de encurtar as nossas férias. Claro que o fariam. O Bruno tinha calculado que pessoas comuns não tolerariam que a sua vida fosse alterada pelo drama familiar de outra pessoa. Contava com que fugissem, deixando-me isolada e financeiramente prejudicada. Mas o Bruno tinha cometido um erro crucial. Assumiu que eu reagiria como uma vítima e não como uma mulher de negócios que passou 30 anos a devorar predadores corporativos. Liguei primeiro ao Miguel Santos. Miguel, preciso de documentação imediata de atividades de assédio, registros de chamadas, publicações em redes sociais, qualquer coisa que mostre um padrão de conduta maliciosa. Também preciso que prepares um relatório completo sobre as motivações financeiras por trás deste comportamento. Depois liguei a Sara Costa. Sara, avança com tudo. Providência cautelar, queixa por abuso, queixa por assédio e quero explorar tanto as vias penais como as civis. Isto acaba agora, mas a chamada que eu mais esperava era a terceira. Bruno, precisamos de nos reunir pessoalmente hoje. Mãe, acho que ambos devíamos ter calma. Reunimo-nos hoje? Ou amanhã vais explicar a um juiz porque tens andado a assediar famílias inocentes e a interferir com operações comerciais legítimas? Tu é que escolhes. 2 horas depois, o Bruno estava sentado à minha frente, no escritório da doutora Sara Costa, com o aspecto de um homem que finalmente compreendeu que se estava a afogar. Tinha desaparecido a segurança arrogante do filho que me ameaçou com lares. Agora, era uma pessoa assustada e desesperada, que tinha apostado tudo numa demonstração de poder que lhe tinha corrido catastroficamente mal. Antes de começarmos, disse a Sara a espalhar documentos sobre a mesa de reuniões. Quero garantir que todos compreendem a exposição legal de que estamos a falar. Os papéis pintavam um panorama devastador. Documentação de tentativas de exploração financeira, provas de assédio, registros de falsas denúncias a entidades públicas, declarações de testemunhas de várias partes. Qualquer procurador esfregaria as mãos, com um caso tão bem documentado. Bruno, disse eu em voz baixa, quero que percebas uma coisa. Há 6 meses, quando começaste a investigar processos de interdição, tomaste uma decisão. Decidiste tratar a tua mãe como um obstáculo e não como família. Tudo o que aconteceu desde então é consequência direta dessa escolha. O rosto dele ficou branco. Como? Como é que sabes?
Sei das consultas com os advogados. Sei que usaste a minha herança projetada como garantia para empréstimos que não consegues pagar. A Sara deslizou outro documento sobre a mesa. Esta é uma auditoria financeira completa da situação da tua família durante o último ano. O padrão de gastos, a suposição da herança, a coincidência com os conflitos sobre a propriedade da tua mãe. Tudo conta uma história muito clara sobre o motivo. O Bruno olhou para os papéis como se fossem uma sentença de morte. E de muitas formas, eram. O que é que tu queres? Sussurrou. Inclinei-me para a frente, olhando nos olhos pela primeira vez em meses. Quero a verdade, Bruno. Toda a verdade. Quando é que começaste a planear assumir o controle das minhas finanças? Quando é que decidiste que eu era mais valiosa para ti? Incapacitada do que independente? E o mais importante, alguma vez me amaste como mãe? Ou fui sempre apenas um plano de reforma para ti? O silêncio que se seguiu decidiria se o meu filho e eu teríamos alguma relação que valesse a pena salvar. A resposta dele mudaria tudo. As mãos do Bruno tremiam, enquanto ele alcançava o copo de água que a Sara tinha colocado à sua frente. Quando finalmente falou, a sua voz mal se ouvia. Tudo começou depois de o pai morrer. O meu ex-marido tinha falecido há 3 anos, devido a um ataque cardíaco fulminante, deixando Bruno sem o seu único modelo masculino e, pelos vistos, com algumas ideias distorcidas sobre a responsabilidade familiar. O pai sempre disse que tu eras demasiado independente para o teu próprio bem, que as mulheres da tua idade precisavam de orientação, de estrutura. Quando morreu, fez-me prometer que cuidaria de ti quando chegasse a hora. As palavras atingiram-me como murros. O Raul, o meu controlador ex-marido, tinha estado a manipular o nosso filho mesmo a partir do túmulo. Quando vendeste a empresa por todo aquele dinheiro, entrei em pânico. Continuou. Pensei que ias tomar decisões estúpidas, que alguém se ia aproveitar de ti. A casa de praia pareceu-me um desperdício, tanto espaço para uma só pessoa. Por isso decidiste assumir o controle. Decidi dar-te orientação. Disse com a voz embargada pelo desespero, exatamente como o pai dizia que eu devia fazer. Mas tu não quiseste ouvir. Agiste como se eu te estivesse a tentar roubar, em vez de te proteger. A expressão da Sara manteve-se profissionalmente neutra, mas pude ver o nojo nos seus olhos. Ela já tinha visto este padrão antes. Filhos adultos que se convencem de que a exploração é proteção. Bruno, perguntei, em que momento é que me proteger se transformou em apropriares-te da minha casa e ameaçares-me com um lar de idosos? A máscara caiu por completo, revelando a raiva arrogante que estava por baixo. Tu tinhas uma casa enorme de que não precisavas, dinheiro que jamais conseguirias gastar, e estavas a desperdiçá-lo, sentada ali sozinha, em vez de o partilhares com a família, partilhá-lo com a família, ou dar alojamento de férias gratuito aos teus sogros, enquanto usavas a minha propriedade para fazer networking. Ele estremeceu, mas continuou. Tudo o que eu fiz foi pela família. As ligações que estava a criar, as oportunidades de negócio que eventualmente nos teriam beneficiado a todos, incluindo a parte em que investigaste como fazer para que me declarassem incompetente. A pergunta ficou suspensa no ar, como uma sentença. O rosto do Bruno passou por negação, desafio e, finalmente, uma aceitação derrotada. Os advogados disseram que era a única forma de te proteger de ti própria, que alguém da tua idade não deveria tomar decisões financeiras importantes sozinha. A Sara inclinou-se para a frente. Senhor Bruno, algum desses advogados sugeriu que a sua mãe mostrava sinais reais de deterioração cognitiva ou andava à procura de opiniões legais que coincidissem com o resultado que desejava? O silêncio foi resposta suficiente. Levantei-me, de repente, exausta com todo aquele espetáculo patético. Este era o meu filho, o rapaz para o qual eu trabalhei em 2 empregos, a quem curei os joelhos esfolados, a quem financiei, uma e outra vez, os fracassos. E ele tinha andado a planear destruir a minha independência para seu próprio benefício, convencendo-se de que o fazia para me proteger. Sara, avança com todos os recursos legais. Quero ordens de restrição. Quero que se apresentem queixas por assédio. E quero uma barreira legal, completa,
entre esta pessoa e a minha vida. Mãe, espera. Já não és meu filho, Bruno. Os filhos não investigam como fazer com que as mães sejam declaradas incompetentes. Os filhos não ameaçam com lares de idosos quando não conseguem o que querem. Os filhos não ligam para a segurança social para denunciar os próprios pais como vítimas de abusos. Virei-me para olhar para ele uma última vez. Queres saber a parte irônica? Se simplesmente me tivesses pedido para visitar a casa de praia de vez em quando, eu teria dito que sim. Se tivesse sido respeitoso, grato, amável, com o tempo, teria partilhado tudo contigo. Mas não soubeste esperar pela generosidade. Tinhas de assumir o controlo. O rosto dele desmoronou-se. Eu posso mudar. Nós podemos resolver isto. Não, não podemos. A confiança, quando se quebra desta maneira, não se pode reparar. Já me mostraste quem és, e eu acredito em ti. Caminhei em direção à porta e depois detive-me. E Bruno, aquela conta de catering de 15.000 euros que autorizaste. Decidi não a pagar. Como declaraste publicamente que tinhas autoridade administrativa sobre a propriedade, a empresa de catering vai cobrar-te a ti. Tenho a certeza de que a tua advogada te pode explicar a tua exposição legal por contratos não autorizados. 6 meses depois, recebi um convite de casamento da família Pinto. A filha mais velha ia casar-se e queriam saber se podiam celebrar a cerimônia naquela linda casa de praia, onde tinham passado umas férias tão tranquilas. No fim das contas, os rendimentos por eventos de casamentos eram ainda mais lucrativos do que o alojamento local. O Bruno enviou uma última carta através da sua advogada, um pedido de desculpas formal em que solicitava direitos de visita e sugeria terapia familiar. Pedi a Sara que respondesse com uma única frase. A dona Silvia seguiu em frente com a sua vida e deseja-lhe o melhor para a sua. Porque era exatamente isso que eu tinha feito. Tinha seguido em frente para uma vida onde a minha independência era respeitada, as decisões eram minhas, e família significava pessoas que me amavam, não pessoas que queriam controlar-me. Há alguns dias, sentada no meu terraço, a ver o nascer do sol sobre o mar, sinto uma pontada de tristeza pelo filho que perdi. Mas na sua maioria, sinto gratidão pela vida que salvei. A minha. A casa de praia tornou-se em tudo o que eu tinha sonhado que seria. Um lugar de paz, beleza e hospitalidade genuína. Só não foi para a família com a qual eu originalmente pensei partilhá-la. Às vezes, a melhor família é a que escolhemos, não a que nos calha ao nascer. E às vezes, o maior ato de amor é recusar alimentar os piores impulsos de outra pessoa, mesmo quando essa pessoa é o teu próprio filho. Especialmente quando essa pessoa é o teu próprio filho. Obrigada por ouvirem. Não se esqueçam de subscrever e sintam-se à vontade para partilhar a vossa história nos comentários. A vossa voz importa. No ecrã, deixo-vos mais 2 histórias do canal que vos vão surpreender. Vemo-nos por lá.